demorando um pouquinho, deixa eu ver se começam. Pronto. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa... Eu estava aqui, antes de começar, tentando lembrar qual é o número da turma, né? Mas eu acredito que é a terceira turma de avaliadores da Feira de Ciências, né? O terceiro ano que nós fazemos esse curso destinado para os avaliadores. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais esse ano, né? Podendo contribuir para que os nossos avaliadores, né, eles, além de terem um olhar, né, mais clínico com relação aos trabalhos que são apresentados na Feira de Ciências, eles também podem levar essas informações que a gente passa aqui no curso para a vida profissional, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Cibele, né? Eu sou professora da UFESA, no campus Mossoró, e eu faço parte do programa Ciência para Todos do Semiárido Potiguar há vários anos, né? E sou responsável pela avaliação dos trabalhos nas feiras de ciências. Então, eu estou à frente dessa avaliação já, eu acho que há uns 7 anos, né? 6, 7 anos, e a cada ano, né, a gente busca formas de melhorar essa avaliação. Então, uma dessas formas que a gente encontrou foi fazer esse curso para os avaliadores, porque a gente percebia que muitos avaliadores, eles tinham dificuldade em entender o processo de avaliação, né, em como avaliar o projeto, que era que o nosso programa ele estava propondo para esses alunos que fazem esses trabalhos para a Feira de Ciências. Então, para que a gente possa começar, né, aquelas orientações de praxe, né, nós todos aqui já estamos bastante habituados a participar dessas aulas online, né, então, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados para que não venha, né, qualquer ruído aí do ambiente de vocês a prejudicar a nossa apresentação. Vocês poderão fazer questionamentos a partir do chat, ou, né, se for uma intervenção, alguma contribuição que vocês queiram dar, vocês podem, né, fazer o questionamento diretamente ligando o microfone, sem problemas. E, ao final da capacitação, eu vou falar agora do formulário, tá? Eu vou estar colocando um link, tá, para vocês preencherem a presença de vocês. Então, toda a aula, né, a cada momento que vocês estiverem participando, essa presença ela será computada via formulário, tá? E como eu vou estar disponibilizando o link da gravação, né, para vocês assistirem em outro momento, aí vocês também, lá na gravação, vai ter o link, né, no link da gravação vai ter o caminho lá para o formulário, e aí vocês podem estar preenchendo a presença, caso não possam assistir ao vivo, tá? Mas é muito importante, né, que vocês estejam aqui nesse momento ao vivo, pois é um momento que a gente pode estar trocando experiências, que vocês podem estar interagindo, né, melhor, e enriquece o nosso debate. Então, eu já me apresentei, né, e agora eu vou apresentar a programação, que eu até já coloquei para vocês lá no e-mail, né. O nosso curso, ele é um curso que vai ser 100% online, né? A primeira turma que nós fizemos foi presencial, então, eu vou colocar no e-mail, tá? Eu vou mandar para vocês por e-mail, eu mando o link da gravação pelo YouTube, eu coloco o vídeo no YouTube, né? E disponibilizo o link para vocês, tá? Então, gente, estava falando que é o terceiro ano do nosso curso, né? Então, nós já fizemos, o primeiro ano que nós fizemos foi presencial, né? Naquele ano, as feiras, elas eram presenciais, então,
os avaliadores, eles iam para as feiras regionais de cada DIREC, né, que nós temos aí várias DIRECs, a gente ia para o Marizal, para Angicos, Açu, Apudi, Pau dos Ferros, né, então os avaliadores passearam muito no primeiro curso de formação de avaliadores. O ano passado, né, nós ofertamos o curso de forma online, né, e as nossas feiras foram todas online, tá? Esse ano vai ser no mesmo formato, né, nós não teremos feiras presenciais, o nosso curso vai ser 100% online, e o módulo prático, né, também vai ser online. Eu vi, né, na inscrição de vocês que várias pessoas já trabalharam aqui como avaliadores de trabalhos nas feiras de ciências. Então, eu gostaria de saber aqui, quem nunca trabalhou como avaliador, quem nunca foi avaliador de trabalhos nas nossas feiras? Olha aí, bastante gente, né? Nunca foi avaliador. Eu sei que teve gente que já participou das feiras como apresentando trabalho, né? Tem várias pessoas aqui que eu sei que já apresentaram trabalhos em nossas feiras, então é uma satisfação muito grande, né? Ver pessoas que saíram daquela posição de apresentar trabalho, né? E agora está aqui se capacitando para ser avaliador, né? Muito bom. E é bom que vocês já conhecem como é o programa, né? Então, nós vamos ter 3 dias essa semana que nós vamos nos reunir. Boa noite, professora Heleneide. Nesses 3 dias, nós apresentaremos, né, adaptações das oficinas que são apresentadas aos alunos e professores, né, as capacitações que nós fazemos a cada ano. Então, hoje, né, nós vamos aprender um pouco sobre como os alunos, eles definem um problema e tentam resolver esse problema como um cientista, né? Na quarta-feira, nós vamos construir um projeto de pesquisa, né, fazer todo o planejamento de pesquisa, como é que a gente capacita os professores e alunos para eles estarem construindo esses projetos. E no último dia, que é na quinta-feira, nós faremos vamos dizer assim, uma avaliação, né? Como é que essa avaliação é feita, o que é que a gente avalia na hora lá da apresentação dos alunos. Então, com essas três aulas, a gente consegue passar para os avaliadores, né, uma ideia de como é que esses projetos são construídos. Porque a partir do momento que nós capacitamos os alunos e professores com essas ferramentas, então a gente espera que os trabalhos eles estejam dentro, né, daquilo que a gente orientou. Então, desde o primeiro momento, nós montamos esse curso para que os avaliadores eles entendessem, né, como é que funciona a construção desses projetos, e a partir daí que eles pudessem, né, dar notas, né, dar conceitos a esses trabalhos, levando em consideração o que é que a gente está apresentando de conteúdo para eles. Então, essa semana a gente já encerra o módulo prático, e a partir agora do final de agosto, eu acredito que a gente já começa a gente encerra o módulo teórico, e a partir de agosto, finalzinho de agosto, a gente começa o módulo prático, tá? Esse módulo prático, ele vai iniciar com as feiras escolares, tá? Que vai ser agora agosto e setembro. No mês de outubro, nós teremos a Feira Regional Unificada. E no mês de dezembro, né, a segunda Feira Regional Unificada, é uma semana no mês de outubro que a gente vai ter todas as DIRECs, né, fazendo as suas feiras em conjunto, né?
E lá em dezembro, nós vamos ter a 11ª Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Então, a cada uma dessas feiras, eu vou estar disponibilizando para você os horários, para vocês os dias e horários dessas avaliações, e vocês vão colocando lá os dias que vocês estão disponíveis. A gente vai ter uma carga horária, né, a ser cumprida, e essa carga horária a ser cumprida, vocês vão poder distribuir nessas feiras que a gente vai colocando. Só um detalhe, né? Eu vi que tem várias pessoas que estão cursando graduação, né, que ainda não terminou a graduação, e tem algumas pessoas que já estão na pós-graduação ou são pós-graduados, né? Em algumas feiras, né, por exemplo, na Feira Regional Unificada e na Feira de Ciências do Semiárido do Potiguar, a avaliação dos trabalhos ao vivo, ela só pode ser feita por alunos de pós-graduação ou pessoas pós-graduadas, tá? Então, nessas duas feiras, para fazer a avaliação ao vivo, só os alunos aqui do curso que já têm pós-graduação ou estão cursando a pós-graduação. Aí, nas feiras escolares, o pessoal que faz graduação pode estar avaliando, e tanto na Feira Regional Unificada quanto na Feira do Semiárido, nós temos outras modalidades de avaliação, sem ser aquela avaliação que você vê o aluno, né, pós em qualquer área, tá? Pós-graduação pode ser em qualquer área. Porque na Feira de Ciências nós temos várias avaliações, né? A avaliação, ela não é só a avaliação daquela apresentação que o aluno faz do trabalho, né? Desde o ano passado que a gente está fazendo nesse formato remoto, os alunos, eles mandam o relatório, eles mandam um vídeo com a apresentação, eles mandam o diário de bordo, quer dizer que são várias coisas dentro do material que eles mandam que nós avaliamos, né? Então, quem já participou aí como aluno, que pensava que era avaliado apenas a parte de apresentação, nós avaliamos a escrita do relatório, se a pessoa, né, se o grupo, ele colocou, fez um relatório bem escrito, né, se o vídeo que foi construído, né, que eles criaram com a apresentação, se ele está bem apresentado, então tudo isso é levado em consideração, tá certo? Então, a questão de ter pós-graduação para avaliar os trabalhos nas feiras regional e do semiárido, é porque quando a pessoa já está cursando a pós-graduação, já tem uma noção melhor do que é o método científico. Na graduação, a gente já começa a trabalhar com alguma coisa, mas muitos de nós, né, não se tem um aprofundamento nessa área de metodologia da pesquisa. Só na pós-graduação é que a gente vê isso. Nós não vamos criar grupo de WhatsApp por enquanto, tá? Eu gosto de criar o grupo de WhatsApp só durante as feiras, tá? Então, assim, quando eu mandar o e-mail para vocês informando, né, as datas das feiras, que vocês preencherem como é que eu digo? As feiras que vocês querem participar, tudinho, aí a gente cria o link, nós mesmos da coordenação, criamos o link e colocamos o link no e-mail que a gente manda para vocês, tá bom? Porque nesse primeiro momento, nós vamos ter só essa aula teórica, tá? Aí, quando começarem a surgir as feiras, é que a gente vai começar a criar esses grupos, e a cada feira vai ser um grupo diferente, porque as pessoas que vão estar participando nessas feiras, elas vão, né, vai variar um pouco. Nem sempre todas as pessoas vão poder participar de todas as feiras, tá? Então, vamos lá, vamos adiantar aqui na nossa apresentação. A nossa apresentação de hoje, para os nossos alunos, né, ela se chama Eu Cientista, né? Esse Eu Cientista foi o primeiro gibi que foi lançado pelo grupo, né, pelo nosso programa,
que é o Ciência para Todos no Semiárido Potiguar. Nesse gibi, nós mostramos de uma forma bem lúdica como é que o aluno ele pode se iniciar nessa questão de ciências, né, de fazer ciência, de ser um cientista, tá? Essa tecnologia que nós usamos para poder capacitar esses alunos, né, ela é chamada de MCAT, né? Carinhosamente, a gente tem essa sigla MCAT, que é a Metodologia Científica ao Alcance de Todos. Essa metodologia, ela foi estabelecida pela professora Celicina Azevedo, né, que inclusive tem um livro, né, ela lançou esse livro aqui, ó, não sei se vocês já conhecem, que é o livro que leva esse nome, Metodologia Científica ao Alcance de Todos, ela é da editora Manoli, né, está na 4ª edição. Então, a professora Celicina, ela é a idealizadora desse programa, e ela simplificou a forma que nós podemos utilizar o método científico. Então, essa metodologia, ela utiliza alguns passos, né, e esses passos são exatamente o que nós ensinamos aos alunos e aos professores, né? Então, a gente pede para os alunos a observarem ao seu redor, porque, gente, ó, hoje de manhã, inclusive, eu estava dando aula, né, que eu sou professora da disciplina de técnicas e métodos de pesquisa na agronomia, e eu estava dando aula e eu fiz uma pergunta para os alunos, né? Fiz assim, pessoal, vocês muitos já estão engajados com alguns professores, né, fazendo pesquisa aqui na graduação, e eu gostaria de saber de vocês, quem foi que chegou para o orientador e o aluno mesmo sugeriu com o que queria pesquisar, né? Aí os alunos, não, eu comecei a trabalhar com o professor porque eu me interessava pela área e eu fui pegando o que ele já fazia. Eu fui me engajando nos trabalhos que ele já fazia. Então, eu nunca tive, vamos dizer assim, a iniciativa de mostrar, como é que eu posso dizer, sugerir algum trabalho para ele fazer. Então, vamos dizer assim que 100% dos alunos disseram que esperavam o orientador para fazer os seus trabalhos. Isso, alunos de graduação, né? São alunos de graduação que eu dou aula. Os meus alunos, eles estão, vamos dizer assim, eu tenho um aluno esse semestre que, como a minha disciplina é uma disciplina que é obrigatória, mas ela não tem pré-requisito, né? Então, qualquer pessoa pode fazer desde o primeiro semestre. Eu tenho alunos do 3º semestre, do 3º período, vai ficar disponível, sim, eu mando tudo. Eu tenho alunos do 3º período, até alunos que já estão perto de se formar, né? Aí, o que é que acontece? 100% dos alunos, eles esperam o professor para fazer os seus trabalhos. O que é que acontece no nosso projeto, né? No nosso programa? No nosso programa, os professores, eles não colocam os alunos para trabalhar, né? Assim, acontece o contrário. No nosso programa, os professores colocam o aluno para pensar, para observar ao seu redor, e a partir dessa observação, o aluno, ele traz problemas que podem ser solucionados através do método científico. Tá? Então, assim, não é o orientador, né? Eu tenho aqui, está participando aqui a professora Heleneide, né? Que ela é orientadora de trabalhos das feiras de ciências. Então, a professora Heleneide está aí, pode me dizer, né? Pode confirmar que os alunos dela, eles levam as ideias para que ela oriente, não é ela como orientadora que propõe as ideias para o aluno, tá? E aí, os alunos vão, né? Eles vão trabalhando essas ideias de acordo com as dicas que a professora dá, né, com as orientações que os professores orientadores dão, mas em nenhum momento o professor chega para o aluno e diz, você vai trabalhar com isso, você vai fazer o trabalho que eu quero que você faça esse, né? Não, a ideia sempre parte do aluno, tá? Então, a gente provoca
para que os alunos eles tenham as suas ideias, como os cientistas fazem, tá? Como é que os cientistas fazem? Eles observam um problema, né? Observam uma situação que está acontecendo e, a partir dessa observação, eles propõem soluções, né? E essas soluções são exatamente o que dá, né? O que faz a roda da ciência girar, tá? Então, tá aí, a professora Leneide colocou, né? Que ela só dá dica, a ideia é toda dos alunos. Então, assim, quando você vai avaliar um trabalho na feira de ciências, né, você tem que entender que aquela ideiazinha saiu do aluno, tá? Aquilo ali foi uma ideia dele. Os trabalhos que nós tivemos premiados aí em feiras internacionais, né, as feiras bem famosas que nós mandamos os alunos que são vencedores aqui, né, os que tiram em primeiro lugar, foram trabalhos que eles desenvolveram a partir da vivência que eles têm, né, das dificuldades que eles passam no seu dia a dia, tá? Então, eles observam ao seu redor, né, tem a etapa que a gente, aqui, essa questão de vencer os bloqueios, né, a gente nunca trabalhou com eles, não, isso aqui é do que eu faço com os meus alunos da graduação, né, mas essa questão de vencer os bloqueios é dizer aos alunos que eles podem, que eles são capazes, né? E eles mesmos, né, já ultrapassam essas barreiras a partir do momento que eles veem outras pessoas sendo capazes, né? Eles veem pessoas da própria escola deles que chegaram até São Paulo, né, que chegaram até feiras internacionais, então eles começam a ver que eles são capazes e que eles podem sair daquele local que eles estão, né? E aí vem a tempestade de ideias, vem a questão da reformulação das perguntas, isso aí a gente vai falar tudo, né? Eu estou só mostrando aqui o que é que a gente vai fazer, né? Formulação de hipótese, a preparação do projeto de pesquisa, a realização dos experimentos, levantamentos, né? O desenvolvimento de projetos de engenharia, aí eles tiram a conclusão, escrevem os relatórios e vão apresentar os trabalhos na Feira de Ciências. Então, assim, a gente observa, né, que os trabalhos, né, quem já avaliou e nunca tinha participado de um curso, né, eu acho que até fica assim, meu Deus, eu nunca avaliei certo, então, os trabalhos na Feira de Ciências, porque a gente quando observa o que tem por trás de cada trabalho daquele, né, o esforço que eles fazem, né, as limitações que eles vencem, e como é que diz, as coisas, a forma como eles buscam, né, o conhecimento é uma coisa assim extraordinária, né? Então, assim, é muito gratificante, né, participar desse projeto, desse programa, porque a gente vê o crescimento das pessoas, o crescimento dos alunos, né, o interesse deles. Então, gente, para que a gente possa começar, eu vou colocar vocês para pensar um pouco, tá? Vou colocar aqui vocês para pensar um pouco. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês não verem. Né? Porque eu acho melhor ficar passando assim de slide em slide do que eu colocar para apresentar, porque eu vou passeando aqui entre as minhas telas e não me atrapalho, tá? Então, gente, ó, eu quero que vocês pensem um pouco aí, olhando para essa imagem, né? Tem aluno aí da minha disciplina, né, que está fazendo a disciplina comigo agora, quem sabe aí não responda, tá? Vocês já fizeram a disciplina, já sabem aí o que é que eu estou fazendo. Então, o que é que vocês veem aqui, meu povo? Me digam aí o que é que vocês veem aí, nessa imagem. Sara vê uma vaca. Quem mais? Um lenhador, uma vaca. Alguém não vê uma vaca, nem um lenhador e vê outra coisa, não vê nada. Um urso. Uma tinta preta no papel, jogou e pronto, né? Um pássaro. Então, gente, ó, quando nós temos um problema, né? Quando nós temos aí um problema, isso aí é um problema, né? Porque a gente quer resolver
quer entender um mapa, não, tem gente que não vê nada, né? Assim, quando a gente vê um problema, quando a gente é desafiado, né? Eu coloco aqui para vocês e digo, olha, eu quero que vocês me digam o que é que vocês veem aí, né? Tem pessoas, né? Eu falei daquela questão de vencer os bloqueios. Tem pessoas que bloqueiam, né? Que ficam assim cegas e não veem nada, né? Tem pessoas que enxergam o problema de forma muito clara e já desvendam o que é que aquele problema está querendo falar, né? E tem pessoas que olham, veem mil e uma coisas, mas não veem o que é para ser visto, tá? Então, cada pessoa encara o problema, visualiza um problema de uma forma diferente, né? Então, ó, se eu tenho essa dificuldade de percepção, porque pode ser que eu esteja vendo só uma parte do problema, pode ser que eu esteja limitando apenas para uma coisa, né? Que eu não esteja vendo de fora, né? Porque muitas vezes a gente está ali no meio do caos, um problema danado, e não, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ir ali tomar uma água, e eu volto já, deixa eu pensar um pouco, e eu volto já para ver o que é que esse problema está querendo me dizer, né? Ou então, você está ali estressado, cansado com alguma coisa que está querendo resolver. Não, eu não vou parar por aqui, eu vou dormir, e daqui a pouco eu penso, amanhã de manhã eu penso, e aí a gente vai e resolve o problema quando a gente menos espera, né? Então, essa questão dos bloqueios que aqui existem, né? Esses bloqueios, eles foram sendo criados lá na nossa infância, né? A partir, às vezes, até durante a gestação, quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe, né? Esses bloqueios, às vezes, até começam a ser gerados a partir daí, né? Esses bloqueios, eles são gerados, por exemplo, quando começam a ser gerados. O filho está aprendendo a engatinhar. Se você, na primeira queda, na primeira escorregão, você já repreende, a criança já fica com medo, então ali você já criou um bloqueio, né? Quem aqui, eu acredito que tenha, né, pessoas que são professoras, né, professores do ensino fundamental, ensino, educação infantil, né, a gente pode ter aqui vários tipos de professores, e vocês podem, a gente pode observar que quanto mais novas, mais jovens as crianças, mais elas perguntam, né, mais elas são livres de bloqueios, né? Até, gente, esses dias, né, nas Olimpíadas, a gente pôde observar isso. Quem teve a oportunidade de assistir aquela Raíssa, não sei como é, do skate, né? A forma como ela encarou o desafio que ela tinha, né, para poder fazer aquele negócio na rampa, né, do skate, não sei como é. Isso, chama ela fadinha, exatamente, Ana. Então, se você observar a leveza que ela fez, o que ela tinha de fazer, né, ela não tinha aquela pressão, aquele negócio de ter que dar conta, né? E muitas vezes a gente deixa, né, essas emoções, esses bloqueios tomarem conta de nós, né? Nós nos subestimamos, né? Nós nos subestimamos e a partir daí esses bloqueios eles são gerados, né? Esses bloqueios, vamos aqui relembrar, por exemplo, quem nunca fez uma pergunta na sala de aula, quando eu estudava na escola, e os colegas todos riram da pergunta que você fez, né? Então, aí você já ficou com aquele medo, aquele bloqueio de fazer uma pergunta quando tem uma dúvida. Então, assim, esses bloqueios, eles são gerados nesses momentos, tá? Sempre acontecia, né, Júlia? E é assim, muito comum, tá? Isso acontecer. Então, ó, continuando aqui, né, vou tirar o suspense aqui de vocês. E agora, gente, o que é que vocês veem? Deixa eu botar aqui que saiu. Pronto. E agora, o que é que vocês veem? Uma vaca. Aí, quem disse que era uma vaca, né? Então, gente, é exatamente isso, né? Às vezes a gente está vendo só
um localzinho, né? Aquele espaçozinho ali, tá vendo tão de perto que nós não conseguimos identificar o que está sendo mostrado. Então, às vezes, a gente sair um pouco, se afastar um pouco, né? Ver de uma outra ótica, começar a pensar como outra pessoa pode refrescar a nossa mente, né? Para que a gente possa, né, continuar ainda dentro dessa mesma temática, né, dentro dessa mesma temática, eu quero que vocês pensem um pouco aqui, ó, como vocês poderiam, né? Eu quero que vocês peguem um papelzinho aí, quem puder, né? Quem não puder, risque na tela do computador, do celular, né? Eu quero que vocês tracem aí, no máximo, 4 linhas, sem tirar o lápis do papel. E eu quero que essas 4 linhas, elas passem por todos os pontos dessa figura, tá? Então, vocês vão fazer 4 linhas, 4 retas, tá? E sem tirar o lápis do papel, eu quero que vocês passem por todos os pontos da figura, tá? Sem tirar o lápis, o dedo, né? Enfim. Vamos lá. Um minutinho aí para vocês tentarem. Quem conseguir aí, avise no chat. Fez, Ana? Ótimo. Fez, não conseguiu, sobra um, sim. Fez. Pessoal aí tá desenrolado. Ótimo, né, gente? Aí o pessoal mostrando. E aí, pessoal? É difícil, Regina? Sobrou do meio. Vamos lá, então, vamos lá. Às vezes, gente, o que é que acontece, né? Eu dei algumas informações. Traçar, no máximo, 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel, e que essas retas passem por todos os pontos da figura. Eu fiquei esperando aqui se alguém ia me perguntar alguma coisa, né? Aí ninguém perguntou, foi logo dizendo, eu não consegui, eu fiz, sobra um e tal, e tal, e tal, não dá certo, né? É difícil. E o que é que acontece, gente? Às vezes, né? Por conta desses bloqueios, nós temos medo de perguntar. Nós temos medo que essa pergunta que a gente faça seja boba e, por exemplo, não seja útil, né? Ninguém perguntou aqui se podia, por exemplo, passar a linha em cima da outra, né? Ninguém perguntou se podia ultrapassar o limite aqui, ó, dos pontos, né? Então, assim, nós às vezes nos limitamos, né, ao que está ali, né? Fez de uma forma diferente, se puder compartilhar, né, colocar, mostrar aí no seu vídeo, é bom que o pessoal vê, né, e já... Então, assim, gente, nós temos, né, que perder esse medo, né, de errar, né, o medo de perguntar, o medo o medo não, aquele sentimento de achar o que vai falar, o que vai fazer é bobo, né? Então, assim, às vezes, por falta de falar, por falta de fazer uma pergunta, a gente perde uma oportunidade,
né, de aprender, né, de entender uma coisa que a gente não entende, que a gente não fala, né, que a gente não sabe, quer dizer. Então, eu coloquei isso aqui, né, eu acho que eu nunca tinha trazido isso nas capacitações que eu faço para a Ciência RN, mas eu acho assim que é muito válido, né, para que a gente passe a refletir um pouco sobre as limitações que a gente impõe em nós mesmos, né, onde às vezes, muitas vezes nós não temos essas limitações, né. Há alguns anos eu tive uma aluna, né, quando eu digo assim aluna, é porque pelo menos 50% dos meus alunos, eles vêm das escolas públicas, né? Porque na UFESA os alunos têm aquelas cotas, né? E pelo menos 50% dos alunos são de escola pública. E eu vejo muito, né? Uma parcela muito grande dos alunos que chegam com uma limitação muito grande, mas muitas vezes a limitação, ela não é uma limitação porque não teve o conteúdo durante o ensino médio, ou que não teve, né, durante o conteúdo durante a vida escolar. Essas limitações, elas são emocionais, vamos dizer assim, são limitações cognitivas, porque elas acham que não podem, né? Elas acham que não são capazes, elas acham que não são inteligentes. E essa aluna que eu tinha, me doía muito, porque ela dizia assim, professora, eu não vou aprender isso, não. Eu sou burra, professora. Né? Exatamente, Kaline, né? E assim, eu trago isso, gente, porque nas feiras de ciências, né, quando vocês forem avaliar os trabalhos, a gente tem que ver que os alunos que estão ali, eles passam pelos maiores problemas que a gente possa imaginar, né? Desde problemas de falta de comida, né, de alimentação, os pais desempregados, né? Muito tempo fora de sala de aula, a gente sabe que as escolas públicas estão aí há quase 2 anos letivos sem aulas, né? Então, a gente tem que levar, né, em consideração que os alunos que estão apresentando os trabalhos nas feiras de ciências, só em estar ali eles já são vitoriosos. Então, nós como avaliadores, nós temos que ter esse olhar, né, junto a esses alunos, porque esses bloqueios que eles têm, da mesma forma que eu tive alunas, né, tive essa aluna que dizia que não ia aprender, que era burra, e ela, menino, teve um dia que ela chega se tremia, quando foi mostrar um trabalho para mim, que eu disse que tinha que apresentar, nessa época eu pedia para os alunos fazerem uma apresentação, ela chega se tremia, e eu conversava, eu digo, mulher, não faça isso, não seja assim, você é inteligente, você é capaz, olha, você está aqui, quando entra na universidade, todos entram nivelados, eu vejo pessoas que foram excelentes alunos no ensino médio, e quando chegaram na universidade não se deram bem, né, e pessoas que eram aqueles alunos de mediano a baixo no ensino médio, e quando chegaram na graduação, se destacaram, então, assim, temos que né, incentivar esses alunos, essas pessoas que estão trabalhando nesses trabalhos, nessas feiras de ciências, a cada vez mais eles acharem que são capazes, né? Porque quando eu acho que eu sou capaz, né? Quando eu tenho essa percepção de que eu posso, aí já é metade do caminho, né? Pois é, Júlia, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Por quê? Porque você já teve limitações, né? Que essas limitações muitas vezes não foram nem de conteúdo, como eu falei, né? Mas aí você considera meio, né? Júlia é outra pessoa, né? É um rapaz que está desse nome de Júlia, né? Assim, que falou até no início. Vanderly. Sim, Vanderly, vou trocar, certo. Pois é, Vanderly. Exatamente, esse trabalho que a gente está fazendo com os avaliadores agora, né, é muito importante por conta disso. Eu vou dizer que isso não vai mais acontecer, né, que pode ser que tenham avaliadores que não critiquem, não, porque o avaliador, ele pode, né,
fazer uma crítica mais dura, alguma coisa, até porque a gente não tem como controlar isso. Mas a partir do momento que a gente mostra para esses avaliadores que estão aqui esse lado, né, como é que eles podem estar, vamos dizer assim, contribuindo ao invés de estar jogando o trabalho para baixo, né, a gente já vai melhorando a cada feira, né, a cada trabalho, cada curso que a gente vai ministrando, tá? Então, eu coloquei aí algumas formas que a gente pode aprender a aprender, né? A primeira coisa que a gente pode fazer para aprender a aprender é vencer esses bloqueios, tá? É o primeiro passo, gente. É o primeiro passo. É o quê? Trabalhar a falta de motivação, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se eu convivo com pessoas, né, que são sempre negativas, que tudo para a pessoa é um problema, que tudo é uma encheção de saco, isso não... A pessoa está toda reclamando, então eu vou ser desse jeito, tá? Eu vou ser desse jeito. Sim, é bem difícil mesmo, né? E é uma coisa que se repete, porque as instituições de ensino, elas estão, as públicas, né, estão todas no mesmo barco, né? São instituições que têm a questão das cotas, então, os alunos que a gente recebe são alunos que são emocionalmente, né, socioeconomicamente, então, tudo isso aí, eles influenciam. Ainda mais agora, nesse período, né, pandemia. Então, gente, tem a dificuldade de isolar o problema, né? Aquela questão de... Eu mostrei aí a carinha da vaca, né? E depois, quando a gente ampliou, todo mundo viu que era uma vaca. Tem o medo de correr risco, né? O medo de arriscar, de ir para cima, né? Tem a questão de julgar, ao invés de gerar ideias, né? Fulano teve uma ideia... mas essa ideia é muito sem propósito, é uma ideia que não vai para frente, não. Isso não pode virar um trabalho de pesquisa, quer dizer que você está julgando ao invés de ajudar na ideia do colega, né? E também a questão de falta de cooperação e confiança entre os colegas, né? Isso aí é muito constante, né? Tanto entre alunos, né? Quanto entre professor e aluno, né? A questão às vezes, dentro do próprio grupo, as pessoas não cooperam entre si, ou então um não confia no outro, enfim. A gente pode aprender a aprender, né? Ensinando a própria capacidade de aprender, né? De experimentar e de viver. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, né? Quando a gente para assim, eu vou observar, eu vou aqui me perceber no mundo, né? Vou observar as coisas que me cercam, vou observar os problemas, iniciar dentro da minha própria casa, né? A gente coloca os alunos para verem isso, e é tanto que se a gente buscar, né? Toda vez que o aluno vai fazer um trabalho, um projeto de pesquisa, se nós formos buscar de onde eles tiraram a ideia, aí eles vão dizer, porque na minha casa tem isso, na minha comunidade, perto da minha escola, né? A própria Karine, né, aquela que foi para o Caldeirão do Hulk com o professor Felipe, né, ela disse que via um cajueiro, não sei se era na casa dela, próximo à casa dela, na escola, era uma coisa assim, que ela via muitas folhas de cajueiro no chão. Aí ela primeiro fez uma embalagem, né, com as folhas de cajueiro. Aí depois ela foi pegando outras coisas no caju, e aí a tia dela foi uma pessoa da família dela que pegou uma infecção por conta do catéter, né, que estava fazendo um tratamento, uma doença, né, que a pessoa estava internada, e pegou uma infecção pelo catéter, né, o catéter que ela utilizou durante essa internação.
E aí, Karine disse, eu vou aqui procurar uma forma de criar um catéter, né, um material que possa ser resistente a esse desenvolvimento de bactérias. E aí ela foi, fez aquele catéter, que ela foi para os Estados Unidos e foi premiada lá. E ela é conhecida, né, nacionalmente por conta desse projeto da Feira de Ciências. Então, ela observou ao redor e aí ela viu nesse entendimento que ela tinha da realidade dela, uma forma dela ultrapassar, né, os limites que eram impostos. Né? E a gente tem que mostrar, né, e perceber e entender que o ensino, ele não é meramente intelectual. Tá? A gente pode ensinar de várias formas. Né? Pois é, tá vendo aí? Quer dizer que nas adversidades que nós conseguimos buscar forças, né, e não desistir, e é muito importante não desistir, né? É muito importante não desistir. Então, a gente tem que ver que a questão do ensino, né, ela não deve ser meramente intelectual, que a gente não deve julgar, né, só pelo conhecimento que o aluno tem a respeito de um conteúdo, né, a gente deve julgar pelo que nós visualizamos de forma mais global, né, e ter, exatamente como Daniele colocou aí, um olhar mais humano, um olhar mais empático, né, um olhar de quem, né, está aí há quase 2 anos sem aulas presenciais, que está vendo nesses projetos uma forma de estar, né, colocando a coisa para movimentar, para gerar, né, para fazer outras coisas, a não ser passar o dia de frente com a tela assistindo aula, né, e muitos nem isso fazem, né. Então, a gente fala, né, nesse gibi do Eu Cientista, a gente fala exatamente a questão dos alunos aprenderem a metodologia científica, né? Será que eles podem aprender, né? Gente, vocês podem aprender o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem, o que eu quero aprender, se você se dedicar, se você colocar como um objetivo, você consegue, tá? Então, assim, porque eu tenho muito isso na minha memória, porque é uma coisa assim, são coisas que são marcantes, né? Eu conheci uma pessoa que a filha dela era muito estudiosa, né? Ela dizia, essa menina dizia à mãe que ela ia ser juíza, né? Mamãe, não, eu vou ser juíza, era muito estudiosa, muito estudiosa. E a mãe, no lugar de incentivar, a mãe pegava e dizia, menina, vai se aquietar, menina. Você estudando numa escola pública, eu quase analfabeta, seu pai não sei o quê, e seus irmãos, e foi falando, né, a árvore genealógica todinha, que ninguém tinha conseguido nada, você lá vai para canto nenhum, né, você lá vai ser nada, né. E isso, gente, a menina que era muito estudiosa, de tanto escutar isso da mãe, foi internalizando isso, internalizando. E aí chegou o momento que a menina realmente desistiu, arranjou um marido, um namorado, engravidou, e quer dizer que nunca foi o que quis, né? Então, o incentivo que é dado aos alunos para que eles possam aprender uma coisa nova, né, sair daquela questão das disciplinas, né, básicas, obrigatórias, aquela coisa toda do ensino fundamental, ensino médio, é exatamente o que a metodologia científica ela propõe, né? Que eles podem aprender o que eles quiserem, né? E também o professor, gente, vocês saibam que o professor que está orientando aquele trabalho que vocês estão avaliando, muitas vezes o professor não é daquela área, tá? O professor é de uma outra área que não tem nada a ver. Por exemplo, eu posso ter professor de português orientando um trabalho de engenharia. Eu posso ter um professor de ciências orientando um professor de matemática, um projeto de matemática.
né? Então, assim, eu posso ter aí professor, por exemplo, professor de biologia, orientando um trabalho na área de ciências humanas. Então, a gente mostra que o aluno, ele pode aprender a fazer a metodologia científica e que o professor, independente da formação dele, se ele utilizar, né, esses conhecimentos sobre o método científico, ele vai poder fazer trabalho em qualquer área, tá? Então, assim, é uma coisa que é uma metodologia tão fantástica, né? Essa metodologia metodologia científica ao alcance de todos, que a gente consegue ter uma interdisciplinaridade, né? As pessoas vão aí passeando entre as áreas de forma a transformar depois no final. Exatamente, né, Leneide? Ela orienta pessoas de outra área e é aquela coisa de sair da zona de conforto e aprender muito mais, né? E é quando somos desafiados que é que nós aprendemos, né? Assim? Então, vamos lá. Aí, o que é que a gente faz, né? E eu vou fazer com vocês agora, igual como a gente faz nas capacitações, tá? Eu quero que vocês pensem sobre algo que você sabe fazer bem. Aí vocês coloquem aí no chat, vocês pensem aí, gente, pode ser qualquer coisa, tá? O que é que você sabe fazer bem? E coloca aí no chat. Oi, Regina, pode dizer. Eita, foguete de garrafa PET, tirar fotos e produzir mapas, falar, Israel é falar, caixinha de papel. Qual é a sua profissão, Daniele? Pesquisar, desenhar, explicar algo com paciência, dar aula, estudar, dentista. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui no... Desenhar, explicar, dar aula, comida, escrever e articular, dar conselhos, dar aula, cantar, comunicar, lembrancinhas, é pedagoga. Dar aula, intimar as partes testemunhas de um processo, ótimo, Marta. Falar, administrar, ter paciência. Boa noite, Luciana. Tem muito professor aqui, né? Muita gente dando aula. Buscar novos cursos, adorei, Carla, viu? É sempre bom. Leneide só não sabe cozinhar e cantar. O resto, né, Leneide? Palestrar, escutar. Gente, agora eu quero que vocês me digam, né? Aprender. Como foi que vocês aprenderam a fazer isso? Me digam aí como foi que vocês aprenderam a fazer isso. Treinando? Tentativa e erro, persistindo, tentando, estudando, pesquisando. Alguém aqui se tornou expert em alguma coisa sem fazer nenhum esforço? Alguém aqui já se tornou expert sem fazer esforço? Nunca, né, gente? Não existe isso da gente se tornar expert sem fazer esforço. Esses dias eu estava estudando, né? Desde o início dessa pandemia, que nós professores estamos nos desdobrando, né? Para trazer, né, momentos de ensino e aprendizado, e, ao mesmo tempo, não deixar sempre a mesma coisa, né? Aquele marasmo, aquele negócio. E aí eu fui me lembrar de quando eu dei as minhas primeiras aulas remotas, né? Minhas aulas aqui online. Gente, era assim, eu não sei não como foi, sabe? As primeiras aulas, quem foi meu aluno no curso passado, pode até ser que esteja vendo a evolução, né? Então, assim, praticando que a gente aprende, né? Exatamente, Kaline. Todos nós temos habilidades, a questão é treinar. Eu
eu sou professora também de desenho, né? Desenho técnico, não é desenho artístico, né? Aquele desenho técnico para engenharia. E no desenho técnico, quanto mais você praticar, mais perfeito fica, né? A questão da habilidade, desenvolver essa habilidade. E quando né, antes da pandemia, os alunos diziam assim, professora, a gente procura um vídeo desse conteúdo no YouTube e não encontra. Um ou outro que a gente encontra são vídeos rápidos. Por que a senhora não faz uns vídeos, né? Mostrando, ensinando o conteúdo. E eu ficava morrendo de medo de fazer um vídeo, né? Era assim, aquele negócio, com vergonha da minha voz no vídeo, com vergonha das caretas que eu fazia, com vergonha da boca torta, né? Então, assim, a gente vai. E aí, ano passado, de uma hora para outra, eu disse assim, agora, ou eu aprendo, ou eu aprendo. Né? Se eu não aprender, eu vou me afundar nessa pandemia, não vai dar certo. E aí eu comecei a ver aula no YouTube, né? Pesquisar como fazer aula, pesquisar como configurar a câmera, como configurar um microfone. E assim, na primeira vez que eu fui fazer uma aula dessa, a internet não prestou, o computador não sei o quê, e eu fui para um canto, fui para outro. Menina, foi um moído tão grande que eu vejo hoje, né? Hoje mesmo eu estava, né, vindo para casa, eu cheguei já em casa quase 6 horas da noite, aí eu olhei assim, eu digo, eu vou já ter aula, aí jantei, bem tranquila, depois fui conversar com meu marido e tudo. E aí eu olhei no relógio, eita, 6h40, vou me ajeitar para dar aula. Em outros momentos, eu sentava aqui no computador 1 hora antes e ficava treinando, e botava a apresentação, e coisava. Teve vez de eu começar a apresentação, aí começava a entrar o povo, eu começava a expulsar o povo da sala para ninguém ver o que eu estava fazendo, era assim um moído, mas quer dizer que depois de muita habilidade, né, depois de muito treino, eu fiquei ágil, com habilidade nisso que eu estou fazendo agora, né? Então, assim, tudo que você quiser, por isso que eu digo, tudo que você quiser, você consegue fazer, basta você treinar. Eu não sou inteligente, mas eu posso ser estudioso, eu posso ser esforçado e aprender na marra. Eu quero aprender, eu vou aprender. Eu não sou uma pessoa organizada, mas eu posso ser organizada na marra. É só eu querer, eu trabalhar todos os dias que eu vou me organizar, eu vou fazer processos para me organizar e eu vou lá e me organizo. Então, assim, basta a gente querer, tá? Basta a gente, é difícil, mas se a gente quiser, a gente consegue, né? Então, a gente aprende mesmo fazendo. Tá? Não adianta a gente vai aprender fazendo, a gente não consegue aprender da noite para o dia, só aprende se fizer, tá? Então, a gente pode ajudar, né, o aluno a aprender utilizando essa tecnologia que nós temos, tá? Então, o professor vai ser sempre a principal figura desse processo, né? E eles vão ter aquelas dificuldades ou facilidades para implantar o processo. Isso aí, né, vai depender de cada caso, né, vai depender aí de cada situação, mas a gente tem, né, os professores, eles têm tido muito sucesso, muito êxito nesse processo de ensinar o aluno a aprender, E a gente observa, né, que os alunos que participam da Feira de Ciências, eles não ficam só bons naquela disciplina, naquela área que eles apresentam o trabalho. Eles ficam bons em todas as áreas, porque o aluno, ele começa a buscar leituras, né, então ele aprende a ler e escrever, né, de forma mais técnica, né, ele aprende coisas de outras áreas, né, ele não vai só ficar naquela área que ele está pesquisando, tá? Eu já falei, né, então, o primeiro passo, né, para poder fazer, deixa eu adiantar aqui um pouco os slides para eu ver, tá aqui já. A gente diz aos alunos para
observarem ao redor, né? E ao observar ao redor, a gente coloca eles para perguntar o porquê, né? E assim eles vão tendo muitas ideias. Essas ideias, a princípio, podem ser bobas, né? Mas aí, nada que uma técnica, né? Uma técnica de melhorar essas ideias, né? De aperfeiçoar essas ideias, que nada que a gente faça, né? Que a gente não faça, que venha a melhorar. Então, eu tenho aqui, né, uma entrevista que Suzana Herculano, que ela é uma neurocientista muito conhecida, né, por seu trabalho na área na área de neurociências, né? Então, a revista Época perguntou a ela qual era o segredo dela ter tantas pesquisas bem reconhecidas, mesmo com problemas de falta de recurso e infraestrutura, né? Isso aí é geral, né? Todo mundo tem problemas com isso. Aí, o que foi que ela respondeu? Que ela descobriu aqui, ó, um nicho de perguntas e respostas super básicas na neurociência, né? Que por isso são impactantes e interessam um grande número de pessoas, né? Esses problemas, né? Essas perguntas, elas podem ser abordadas com um método barato que foi inventado por ela mesma lá no laboratório dela. Então, assim, para fazer ciência, nem sempre a gente precisa muito dinheiro, né? Muita estrutura. Então, basta que a gente tenha, né, conhecimento sobre aquela área, né, ou sobre o método científico, o método utilizado para fazer a pesquisa, tá? Então, a gente vê, né, que muitos projetos que são apresentados nas feiras, eles praticamente não têm orçamento, né? Eles são feitos com materiais recicláveis, eles são feitos pegando materiais aí emprestados, doações. Então, assim, são projetos que realmente não tem muito investimento, né? Não tem muito investimento. Mas aí o que é que ajuda o aluno a fazerem projetos bons, os alunos a fazerem projetos bons? Então, a gente tem uma atividade, né? Logo no início, a primeira coisa que o professor faz no início do ano letivo é uma atividade chamada Tempestade de Ideias, tá? Essa tempestade de ideias, ela é feita da seguinte forma: os professores, eles dividem os alunos em grupos de, no máximo, 3 alunos, tá? Por que 3 alunos? Porque os projetos na Feira de Ciências, né, eles podem ter 3 alunos apenas, tá? Então, a gente nem aconselha fazer uma tempestade de ideias com mais alunos, porque não vai rolar, né? Porque vai que esses alunos dão continuidade, e aí, no final, vai ter que escolher quem são os 3 que vai pegar lá o trabalho para apresentar. Como o rapaz colocou aí, né, como é o nome dele, que era ele mais 2 alunos, né, e 2 colegas, o Joênio e o Júnior. E aí, os 2 desistiram e ele ficou só para apresentar o trabalho, né. Então, desses 3 alunos, né, lá na sala de aula, e hoje em dia essa tempestade de ideias, ela está sendo feita de forma virtual, né. O professor faz uma chamada de vídeo, né? E aí faz essa tempestade de ideias. Um aluno, ele fica responsável por anotar todas as perguntas. Nesse momento, tudo deve ser anotado. Não deve ter nenhum julgamento com relação a essas perguntas, né? E também não deve ter nenhuma tentativa de resposta, tá? E os alunos, eles têm 5 minutos para fazer essas perguntas, tá? E aí, eu não vou colocar vocês para fazer hoje, tá? Porque não é vamos dizer assim, o objetivo, né? Eu não quero que aqui sejam geradas ideias, eu quero que vocês visualizem como é o processo, né? Se tiver algum professor, né, que faça essa tempestade de ideias com seus alunos aqui,
eu gostaria que o professor explicasse, né, um pouco como está sendo esse processo da Tempestade de Ideias agora nesse período de pandemia, como é que eles estão fazendo, né? Eu já falei que está sendo por videochamada, né, porque os alunos não estão tendo aulas presenciais, mas aí eu gostaria que se tivesse algum professor que quisesse falar, né, da experiência, falar como é, como é a participação dos alunos, eu agradeceria muito. Se alguém pode falar? Se alguém quiser falar, pode falar. Se não quiser, eu falo rapidinho. Fala, Heleneide, pode falar. Vou procurar aqui um canto mais tranquilo, que as meninas estão em casa. Então, um Deus nos acuda, mas está dando certo. Então, assim, a gente fez uma reunião via Meet, né? Eu, inclusive, participei essa semana, no sábado, com os alunos lá da Sebastião Gugel, uma ex-escola que eu era professora. E aí, na reunião, a gente orienta, né, que eu deixo para dividir os grupos depois. Porque, de repente, cada um vai compartilhar vai formar o grupo depois e vão ter mais ideias. Aí eles que selecionam a ideia que seja mais viável, né? Então, primeiro a gente faz um pequeno vídeo motivacional falando sobre a questão tipo aquelas do Futura, que são as perguntas que movem... Sim, que movem o mundo. O mundo. Aí, logo após, a gente dá um tempo, né? De 5 minutinhos, coloca no cronômetro e tudo, faz aquele suspense, né? Bota uma musiquinha de fundo e pede para eles anotarem no caderno da escola ou num bloquinho de papel. Mas a gente pede mesmo que eles anotem na matéria de ciências, por exemplo, que o papel pode ser perdido, né? E o caderno vai ficar lá durante o ano todo. E aí eles anotem, eu digo, anote aí o máximo de perguntas que surgirem na cabeça de vocês. Aí só depois a gente faz aquela parte, né, das dicas de como tornar uma pergunta simples numa pergunta científica. Porque se a gente for falando logo, vai limitar, né, já vai criar vários obstáculos. E sai muita coisa legal, porque os alunos, né, as crianças, não são como a gente, que tem medo de errar. Então, eles são muito espontâneos, eles conseguem 10, 12 perguntas. E se a gente fizesse, por exemplo, agora, a Tempestade de Ideia, agora a gente ia ter 2 perguntas por cada pessoa, né? Porque a gente tem muito medo de errar e as crianças não. Então, tem dado certo. A gente tem medo também de fazer perguntas que já tem resposta. A gente diz assim, não vou perguntar isso não, porque isso alguém já fez, alguém tem a resposta, né? Tem medo de ser uma pergunta boba, né? E criança não tem. Pois é, olha, hoje de manhã eu fiz a Tempestade de Ideias com meus alunos, né, da graduação, e você acredita que exatamente, Heleneide, são alunos já, vamos dizer, seus 20 e poucos anos, né? Teve aluno que fez uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, não teve quem fizesse mais do que 3 perguntas, né? Para você ver como é essa questão da criatividade, né? Regina, obrigada, viu, Heleneide? Regina levantou a mão. Com relação às crianças, mesmo que eles repitam, eu acho muito interessante assim, a questão da criatividade, porque mesmo que eles repitam a pergunta, mas mesmo assim eles fazem da maneira particular deles. Assim, então, eles renovam aquela pergunta, transformam em uma nova ideia, mesmo que o outro coleguinha já tenha falado, mas eles sempre trazem algo novo. Por isso que é tão importante você ouvir uma criança, né? Ouvir várias e várias vezes, porque ele sempre vai inovar. E ele não vai ter medo de falar. Por exemplo, nessa dinâmica que você fez agora há pouco, poucos não, nenhum se manifestou, né? E não se manifesta porque tem vergonha de falar, tem vergonha de expor. Eu fiquei com vontade de lhe perguntar, confesso. Mas não perguntei, porque eu fiquei com vergonha. Mas se fosse uma criança, já teria perguntado. Mas, tia, geralmente é o termo tia, né? Tia, mas como é? Não, tia, como é? Então, assim... Eu posso fazer assim, né? Pergunta logo. Pois é, gente, ó. Então, assim, a professora Helena
Desliguei meu microfone sem querer. A professora Leneide falou aí, Regina também falou. Regina é professora também? Eu sou formada em pedagogia, como eu falei, pelo UERN, mas eu não atuo. Sim, ótimo. Mas tem uma vivência, né, na área de pedagogia. Mesmo que seja estágio, mas sabe como é, Sim, né? tem. Então, pronto. Então, a Eleneide falou aí como é que ela faz na prática, né? E a Eleneide falou aí uma coisa que é muito importante, ela que é orientadora, que tem experiência, ela não forma os grupos, né, a princípio. Ela vai fazendo a tempestade de ideia, o pessoal vai tendo a ideia, e depois ela vai formando os grupos à medida que as ideias vão amadurecendo, né? Porque, gente, quem levantou? Carla. Pode falar, Carla. Entendi que tem isso. E eles têm os grupos. Eu já O áudio falei. está um pouquinho ruim, Carla. Pelo Tá me menos para mim, ouvindo? está tipo abafado. Tá ouvindo agora? Tô, fale, pronto. Então, assim, boa noite a todos. Boa noite, Sibeli. Boa Assim, noite. quando a gente falou, quando a colega falou aí, eu também fiz isso com meus alunos, certo? Via Meet, entrei na sala e abrir com eles sem informação de grupo, certo? Fiz a tempestade entre eles mesmos, muito questionamento entre eles. E o que eu achei mais engraçado é que, no meu caso, que é ensino médio, sou do CEP, Mossoró, eles em si, eles nem discutiam. Um surgia ao tema, um pensava num tema que já puxava outro, e realmente com a trovoada de ideias. O que eu achei mais interessante, mesmo sendo online, eles interagiram muito bem, muito bem. Um citava algo, outro já entrava puxando mais um assunto para a atualidade, que já dava certo com outro colega que já tinha feito um levantamento sobre um determinado tema, e assim foi fluindo mais ideias, depois se reuniram, e depois dividiu-se os grupos, entre eles próprios, sabe? De acordo com o que foi visto na tempestade, e se tornou uma trovoada, que eles disseram que não foi só uma tempestade não, professora, foi uma trovoada das trovoadas. Isso até a gente fica feliz pelo fato de ser um modelo diferente. Não é aquele tete a tete que a gente está com os alunos, tá aquele olho no olho, vendo eles. Imagine, se foi tão legal online, que algo diferente, a gente soube se sair bem. Imagine se tivesse sido presencial. Exatamente, né? É muito, muito bom. E aí você veja a motivação que é gerada aos alunos, né? Só com uma atividadezinha dessa, né? E se o professor faz isso no início do ano, aí vocês imaginem aí que os alunos já entram o semestre, o ano letivo, né? Querendo bombar, né? Querendo fazer trabalho, querendo estudar, e é muito bom, gente. É muito interessante, Thaís. Nós tivemos aí professoras que fazem isso na prática, né? E como eles fazem, né? Certo, Cristiane. Eu vou já colocar aqui, porque a presença ela está aqui, mas aí eu vou colocar, né? Porque eu entendo que tem pessoas aí que podem querer sair, né? Mas eu vou colocar, mas vocês não me deixem aqui não, viu? Continuem aqui, para que a gente possa continuar a discussão, né? Ainda tem um pouquinho aqui. Mas aí é como Carla falou, como Heleneide falou, que melhor do que a tempestade de ideias, né, é o que vem após a tempestade de ideias, né, que é quando a gente vai amadurecer essas ideias, né, porque o que é a ideia, né? A ideia é um pensamento, né? Vocês já pararam para pensar que nós pensamos de forma automática, né? Porque pensar é automático. Quem controla aqui o pensamento, né? Você que fica aqui, vou fechar os olhos, vou meditar, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Quando faz 10 segundos que você está se concentrando para não pensar em nada, começam a vir os pensamentos, né? Você não controla, o máximo que você pode dizer, valeu pensamento, venha, mas vá, né? Assim, as técnicas de meditação que tem, a pessoa recebe o pensamento e manda o pensamento embora e tenta esvaziar a mente, mas o pensar é uma função automática nossa, né?
E é a partir desse pensamento que nós temos ideias, tá? E essas ideias, para que elas se tornem científicas, é necessário que elas sejam, né, aprimoradas, vamos dizer assim, melhoradas. E aí, será que todas as perguntas que foram feitas durante a tempestade de ideias, elas podem ser respondidas através do método científico? Aí, gente, um aluno chegou na tempestade de ideias e perguntou, né, a pergunta que eu sempre uso nas minhas capacitações, né, e que eu acho assim que é uma pergunta que surge na tempestade de ideias, né? Perguntas bobas. O aluno chegou para professora, anotei aqui, por que é que a fruta estraga? Por que as frutas estragam, né? Aí a professora, se for uma professora ou um aluno, alguém, menina, é porque a fruta apodrece, né? Mas o aluno fica, mas por que a fruta apodrece, né? Então, como é que um aluno ele pode responder essa pergunta que ele fez através do método científico, né? Então, se eu pegar essa pergunta nua, né, crua, do jeito que ela está aí, porque as frutas estragam, eu não consigo trabalhar essa pergunta, né? Eu não consigo visualizar um experimento, um trabalho científico que é feito em cima dessa pergunta. Né? Por quê? Porque eu preciso formular a minha pergunta da forma que os cientistas fazem, né? Como é que um cientista formularia uma pergunta dessa, né? Tem aí, vamos dizer assim, muitos pesquisadores na UFESA mesmo, né? Muitos professores que trabalham na área de pós-colheita, né? Pós-colheita é o nome técnico, né? O nome científico que é dado. Vai ser tudo disponibilizado, viu, Afonso? É aquela área, né, da agronomia que ela trabalha exatamente os frutos após a colheita, né? Que esse pós-colheita, ele começa ainda na produção. Então, assim, um aluno quer saber por que a fruta estraga e um coleguinha, ou então um profissional, seja lá quem for, um professor mesmo, né? Eu posso até dizer isso, pega e diz assim, menino, por que é que você quer saber que uma fruta estraga? A fruta estraga porque estraga, né? A fruta estraga porque apodrece, porque a gente colhe e se a gente não comer, apodrece, né? Mas aí o aluno vê todos os dias, ele vai para a escola e ele passa por uma feira livre e ele vê aquela quantidade de frutas se estragando ali todos os dias, um monte de fruta no lixo, mas ele quer saber por que é que a fruta estraga. Na verdade, o aluno muitas vezes ele não quer saber nem por que é que a fruta estraga, ele quer saber o que é que pode ser feito para diminuir a quantidade de frutas que são jogadas no lixo. Porque o aluno, ele às vezes não sabe perguntar, né? Ele quer saber uma coisa e ele não sabe como perguntar. Então, ele pergunta do jeito dele. E o professor, né? O orientador, a pessoa que está ali naquele momento intermediando essas perguntas, ele vai ser a pessoa responsável para estar exatamente reformulando a pergunta, né? Essa formulação, ela deve ser feita dentro de alguns critérios, tá? Esses critérios são, né? A pergunta ela tem que ser clara e precisa, ela tem que ser delimitada dentro de uma dimensão viável, né? O que é que eu posso fazer na minha condição? Gente, eu estou em período de pandemia, não estou indo para a aula, eu tenho que fazer um trabalho que eu possa fazer dentro da minha casa. O que é que eu vou fazer? Então, o que é que eu posso fazer? Né? Essa pergunta que eu fiz, ela está envolvendo algum julgamento de valor? Né? Ela tem uma possibilidade de resposta? Né? Eu consigo responder essa pergunta? Tá? Então, assim, a gente tem que formular a pergunta dentro desses 4 critérios, tá? Então, eu vou mostrar aqui um passo a passo, né? Vou colocar aqui para apresentar, só para eu ir colocando passo a passo, né? Então, eu fiz aquela primeira pergunta, por que é que as frutas estragam, né? E aí,
Eu disse, não, eu posso até responder porque as frutas estragam, eu posso ir lá num livro ou buscar na internet e aí eu vou ter a resposta porque as frutas estragam. Mas aí como é que eu posso melhorar essa pergunta para que eu possa desenvolver uma pesquisa em cima disso, né? Aí aquele caso que eu disse, né? Eu não queria bem saber, o aluno disse, professora, eu não queria bem saber por que é que elas estragam. Eu todo dia passo nessa feira e eu vejo muitas frutas. Então, vamos fazer o seguinte, então pode ser que a gente possa avaliar, né? O que é que a gente pode fazer para que as frutas se conservem por mais tempo depois de colhidas, né? Aí eu já fiz uma mudança, né? Aí com relação a isso. Mas aí quando eu coloco, o que é que eu posso fazer para que elas se conservem depois de colhidas? Aí eu vou observar lá no supermercado, ou na venda, né? Ou seja lá onde for, no mercadinho, o que é que eles fazem para que algumas frutas se conservem, né? Aí eu percebi, gente, eu vi a professora, isso tudo é professor provocando, né? Então, professora, eu vi lá no supermercado que tem algumas frutas que elas estão embaladas, que elas estão revestidas com um plástico. Será que se a gente colocar um revestimento, essa conservação não vai ser melhor? Então, quando eu coloco melhor aqui, gente, ó, esse melhor aqui, né? O revestimento, ele pode dar uma conservação durante mais tempo. Se ele é melhor ou pior, isso aí vai variar, né, de acordo com cada condição. É o tipo da coisa. Se eu chegar aqui para vocês e disser, a seleção brasileira de futebol é a melhor seleção do mundo, né? Sobre a minha ótica, a seleção pode ser a melhor seleção do mundo, mas outra pessoa, sobre a ótica dela, né, ela vai dizer que a seleção do país dela, ou outra seleção, é a melhor do mundo. Aí, quais são os parâmetros para eu avaliar o que é melhor ou pior, né? Então, no lugar de eu colocar aqui se ela é melhor, maior, melhor ou pior, eu vou ver quais são esses parâmetros que eu avalio. Então, dentro desse melhor ou pior aqui, seria o quê? Não seria melhor eu avaliar, por exemplo, o tempo que eu aumento com relação à colheita e o momento que elas ficam estragadas? Então, eu vou avaliar o tempo, eu vou avaliar o aspecto visual, eu vou avaliar o peso, né? As frutas se conservam por mais tempo, se revestidas ou não, né? Então, eu estou tirando aqui um julgamento de valor e estou colocando uma variável que eu posso avaliar, né? Mas aí, gente, eu podia até dizer, aqui eu já fechei minha pergunta, né? Porque eu disse, as frutas se conservam por mais tempo, se revestidas ou não? Mas aí eu paro aqui para pensar, eu digo, mas as frutas, eu vi no supermercado que eu tenho frutas revestidas, eu tenho frutas que não são revestidas, eu tenho frutas que estão sob refrigeração revestidas, eu tenho frutas que estão sob refrigeração e não estão revestidas, quer dizer que eu tenho um mundo de possibilidades. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma fruta e um tipo de revestimento para testar. Aí, eu fui lá para a banana, né? Porque a banana eu observo que se estraga demais. Lá na feira tem muita banana estragada. E, ao mesmo tempo, eu não vejo banana embalada, né? Banana é uma fruta que a gente não vê embalada em papéis filmes, né? Aí eu acho que eu vou procurar aqui um revestimento transparente. Então, olha, as bananas se conservam por mais tempo se revestidas com cera de abelha. Então, eu busquei, né, transformei uma pergunta por que as frutas estragam em uma pergunta que pode ser, vamos dizer assim, só um problema que pode ser solucionada
através do método científico, né? Obrigada, Camila. Obrigada. A gente tenta, porque geralmente são os mesmos conteúdos, né, que a gente dá, a gente não tem como mudar muito o conteúdo, mas aí a gente vai buscando outras formas de estar mostrando a mesma coisa, né, outras visões. Então, gente, quando vocês veem essa pergunta, essa quinta perguntinha que tem aí, número 5, vocês conseguem imaginar o experimento, né, vamos dizer assim, a pesquisa, né? Eu acredito aqui que todo mundo consegue imaginar como é essa pesquisa aqui, né? Que eu vou pegar umas bananas. Ah, a professora nem disse qual era a banana, né? Pode ser banana pacovan. Eu posso comparar banana pacovan com banana prata. Isso aí vai depender do quê? É um planejamento que eu faço. Então, eu vou pegar umas bananas e vou preparar lá uma cerinha de abelha, misturar com alguma coisa. Eu vou procurar na internet, né, alguns trabalhos, e aí eu vou montar meu experimento, aí eu vou ter tantas bananas assim, tantas bananas de outro jeito, vou colocar aqui em temperatura ambiente, em cima aqui da minha fruteira, né? Então, assim, a gente já tenta mentalizar aí como é que esse experimento ele vai ser executado. Então, a pergunta, a gente sabe que ela está pronta quando, ao ver a pergunta aqui, né, vendo a pergunta aqui, a gente diz, rapaz, eu estou vendo agora o experimento, né, eu consigo ver o que eu quero, eu consigo desenhar aqui uma forma de solucionar esse problema, tá? Então, depois que eles formulam a pergunta, o próximo passo, né, é estabelecer uma hipótese, tá? Então, a hipótese, gente, é uma etapa muito importante do projeto de pesquisa, porque essa hipótese é seu palpite inicial, né? É a sua aposta com relação à resposta daquela pergunta que você fez, tá? E é a partir do estabelecimento dessa hipótese que você vai fazer uma verificação, né? Que você vai testar, vai experimentar, vai saber se essa hipótese é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então, ó, eu tenho aqui, as bananas se conservam mais tempo revestidas com cera de abelha ou não? Com cera de abelha, quer dizer... Aí eu tenho aqui sim ou não, né? Geralmente, quando a gente faz uma pergunta dessa, né? A minha hipótese, ela sempre é uma hipótese positiva, né? Então, a minha hipótese seria o quê? As bananas se conservam por mais tempo quando eu aplicar um revestimento com cera de abelha, né? Essa é a resposta. Então, é isso que eu vou testar. Tá? E é exatamente essa perguntinha aqui, né, que eu quero responder lá na conclusão, né? Quem aqui tem dificuldade em elaborar a conclusão quando faz, por exemplo, um trabalho, né? Você fez um trabalho, você fez aí toda a sua pesquisa e agora chegou a hora de elaborar a conclusão. E aí, o que eu faço na conclusão, né? Todo mundo fica com aquele negócio, meu Deus, como que é que eu vou escrever na conclusão? O que foi que eu aprendi nesse trabalho que eu não estou sabendo, né? Então, deixa eu ver aqui o que a Cristiane está dizendo. Pois é, tá vendo aí? Tá ótimo. Tá ótimo, Cristiane. Tá juntando aí as tecnologias, né, para poder fazer as atividades, tá dando certo, é isso, gente, né? Então, assim, Regina quer falar alguma coisa? Não, só para falar que sempre é muito difícil iniciar um projeto, um trabalho, seja lá como a gente precise chamar, e concluir ele, né? Concluir a ideia, fechar a ideia. Sempre é muito difícil, porque você
iniciar um trabalho, você precisa ter uma ideia iniciativa, né? Algo a ser pesquisado. E finalizar, você precisa apresentar quais foram os resultados daquela pesquisa que você fez, independente do trabalho que seja feito. Então, geralmente, são os momentos mais difíceis, o início e o fim. Aí a gente pode reduzir essa dificuldade, né? Se no início nós delimitarmos bem essa pergunta, né? Se aqui no início eu conseguir fazer essa pergunta, porque o que é que acontece? Muitos trabalhos precisam... eu fui ler aqui, ela dizendo que vai ter que sair. Tá certo, Cristiane. Depois você assiste o final. Como é que eu ia dizendo? A gente, às vezes, começa a fazer um trabalho e não sabe nem o que é que a gente está testando, né? Eu fui uma vez... Quer falar, Heleneide? Não. Sim, é porque você abriu o seu microfone, então vou desligar. Como é que eu posso dizer? Eu fui uma vez participar de uma banca, né, de uma defesa de doutorado, e durante a defesa, né, o aluno lá, ele apresentou, né, a tese dele e tudo, e quando terminou a defesa, aí eu perguntei a ele, qual é a sua hipótese? Né, qual é a sua pergunta, problema, o que é que você estava querendo resolver e qual era a sua hipótese? Gente, ele não soube dizer, né, um aluno de doutorado. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, Regina, é exatamente porque a gente não estabelece essa pergunta no início, tá? Isso aqui, gente, eu costumo dizer que vocês vêm para cá para aprender a avaliar um trabalho e levam conhecimento para a vida, né? Porque isso é muito importante para a gente saber como avaliador e para a gente saber como estudante também, como eterno aprendiz. Né? Então, se eu não sei o que é que eu vou pesquisar, eu não vou saber responder essa pergunta, tá? Então, assim, quando eu digo assim, as bananas, minha pergunta, né, o que eu quero saber nesse trabalho é se as bananas se conservam por mais tempo, se revestidas com cera de abelha ou não. Então, eu quero saber isso, gente, eu não preciso saber de outras coisas, tá? Eu não preciso saber se a maçã tem o mesmo comportamento, eu não preciso saber se a uva vai ter o mesmo... Eu preciso saber só da banana. Então, no final, a minha resposta vai ser o quê? Tipo assim, de acordo com as condições que foram estudadas, realmente a banana, a minha hipótese foi confirmada e as bananas se conservam por mais tempo com cera de abelha e pronto. Eu não confirmei minha hipótese, a minha hipótese era que ia acontecer e não aconteceu, isso também é resultado, né? Isso também é conclusão. Eu posso dizer, olha, eu pesquisei, eu fiz aqui a minha pesquisa desse jeito aqui, escrevi tudo bem direitinho, só que eu não encontrei resposta, eu não tive boa resposta, então a cera de abelha não adiantou de nada, eu não vou nem, eu sugiro que ninguém nem gaste com cera de abelha, porque vai estar só jogando dinheiro fora. Então, assim, é resultado? É resultado. É resultado se eu confirmar a hipótese e é resultado se eu não aceitar a hipótese também, entendeu? Então, assim, a dificuldade é essa. Eu vou responder, gente, quantas perguntas eu fizer no início são as respostas que eu tenho que ter no final. Se no início eu fiz só uma pergunta, eu vou ter só uma resposta. Eu posso ter outras respostas, posso até ter, mas eu posso ter sugestões de trabalhos futuros. Que tá... Gente, olha, eu apliquei desse jeito, mas eu acho que se eu tivesse feito de outra forma, eu poderia ter tido sucesso. Então, para um trabalho futuro, eu já estou sugerindo fazer dessa forma. E é aí, gente, onde os alunos, né, que apresentam os trabalhos nas feiras de ciências, ano a ano, diz assim, fulano de tal está apresentando o mesmo trabalho do ano passado. Gente, será que é o mesmo trabalho? Quando vocês... na apresentação dos trabalhos, né? Vocês chegarem lá, o aluno começa a apresentar e não sei o quê, aí tem gente aqui que já apresentou o ano passado, ou já avaliou o ano passado. Aí você vai dizer assim,
esse trabalho foi o mesmo que esses alunos apresentaram o ano passado. Quando for no final do trabalho, você pergunte, você diga assim, eu avaliei trabalhos do ano passado e eu percebi que esse trabalho se parece muito com o trabalho que foi apresentado outro ano. O que foi que vocês trouxeram de inovação com relação ao trabalho do ano passado? E aí, eles vão dizer exatamente isso que eu estou falando. De repente, a hipótese que a gente elaborou lá no ano passado, nós identificamos um erro, nós identificamos uma coisa, então a gente veio, fez uma modificação, ou então, ano passado a gente não teve condições de fazer uma análise, aí esse ano o avaliador, ele ano passado sugeriu que a gente fizesse tal análise, fizesse tal coisa, aí a gente pegou e fez a análise, né? Então, assim, tudo é resultado, né? O bom resultado é aquele que confirma a sua hipótese. O mau resultado é aquele que, no mínimo, vai levar você a fazer um outro trabalho dentro dessa área, né? Por que gente, que aquela Suzana Herculano lá do início, ela tem sempre perguntas, né? Aquelas perguntas que são, vamos dizer assim, chave para aquela área que ela está atuando. Porque a cada trabalho, gente, ela conhece novos problemas, e esses novos problemas, eles levam para novas soluções, certo? Então, assim, como eu coloquei aqui, né, deixa eu só colocar aqui para vocês, o método científico é isso daqui, ó, né? É uma roda, eu dei aula hoje de manhã, amanhã, boa parte da manhã, né? Agora de tarde, ajudei meus filhos na tarefa e tudo, e agora já estou dando aula de novo, minha garganta já está. E vou dar aula amanhã de manhã, vou dar aula amanhã à noite, quer dizer, a semana é bem puxada, né? Mas vamos lá. Então, o método científico, gente, é isso daqui, tá? É uma roda que gira. Então, é observar, perguntar, formular hipótese, testar a hipótese, obter resultado, concluir, né, resultados de literatura, publicar, aí eu observo de novo, né, dentro dessa publicação aqui que eu fiz, quando eu escrevi o meu trabalho, aí eu observei alguma coisa dentro do trabalho que eu posso melhorar, e eu vou e começo tudo de novo, né, e é assim que a gente vai fazendo, né. Então, falei aqui da formulação da hipótese, né? A gente já está quase concluindo. Aí eu tenho aqui as etapas do método científico, né? Essas etapas aqui, né? Eu vou parar aqui no diário de bordo, né? A gente vai, isso que eu falei, observação, eu tenho o problema, e aí inicio o diário de bordo, né? O que é o diário de bordo, gente? O diário de bordo é o diário da pesquisa, né? Quem já avaliou trabalhos, quem já participou como né, apresentador de trabalhos, né? O responsável por fazer o trabalho conhece bem o diário de bordo. O diário de bordo é um caderninho que os alunos têm, né? Geralmente eles pegam aqueles cadernos de ata, né? Aquele livro de atas. E aí, por que livro de atas, né? Eles pegam. Porque, por exemplo, se eu pegar um caderno desses assim, ó, eu posso, essa folha aqui ficou feia, né? Eu vou arrancar aqui, porque ninguém vai ver mesmo que eu estou escrevendo de novo. E o livro de atas, ele tem as folhas numeradas, né? E quando você arranca a folha do livro de atas, fica aquele número faltando, então a gente orienta que eles façam nesses livros de atas. E eles começam a construir esse diário de bordo exatamente no dia que eles definem a pergunta problema, né? No dia que eles... Tem professor que já quer que o aluno comece o diário de bordo na tempestade de ideias, né? E aí coloca a pergunta melhorada, e aí começa a partir daí, né? Então, esse diário de bordo, o aluno, ele vai escrevendo o dia a dia da pesquisa, né? E, gente, já tiveram feiras de ciências que o diário de bordo, ele era mais rico do que o relatório de pesquisa que o aluno escreveu, né? Teve um ano que um trabalho ele foi
selecionado para ir para a Febrace, em São Paulo, né, é uma feira de ciências que acontece na USP, e quando olharam o relatório deste trabalho, o relatório era muito pobre de informações. E aí o pessoal teve a ideia de olhar o diário de bordo, né? Então, o diário de bordo riquíssimo, e aí foi a partir das informações que estavam no diário de bordo que fizeram um novo relatório para que o trabalho fosse para a Febrace, né? Então, assim, ok. Então, ficou assim uma coisa que traz muito, vamos dizer assim, muito conteúdo para o trabalho, porque o aluno ele vai escrevendo tudo, né, todo o dia a dia da pesquisa nesse diário de bordo, né? Então, o diário de bordo, eu já falei, né, como ele faz um registro detalhado e preciso de fatos, passos, das descobertas, das novas indagações, tudo ele coloca local, né? Pode falar, Carla. Sibeli, dos questionamentos com relação ao diário de bordo, pelo fato desse ano na feira ser, desde o ano passado, manuscrito, que como era manuscrito, como deve ser feito, Sibeli? Porque o que eu noto, que os alunos, eles notam, a questão dos erros. Eu sempre digo para ele, abre parênteses, passa o risquinho e escreve lá na frente. Ah, professora, mas escreve na folha, no verso. Ah, professora, mas isso fica feio. Eu posso usar como? Aquelas indagações que abrem um leque de outras, sabe? Porque como é que eu boto? Eu boto uma data só numa folha, professora. É a forma da organização, porque eles prezam o seguinte, quando era passar limpo, fazer aquela coisa bem feita, sem erros, sem uso de corretivo, porque acham que isso vai desqualificar o trabalho deles. De forma alguma, né? De forma alguma. Isso aí, gente, é tanto que nós orientamos aos avaliadores que não precisa ser um diário de bordo, vamos dizer assim, perfeito, sem erros, sem riscos, certo? Porque o diário de bordo, gente, é aquela coisa que está ali no campo a cada dia, né? É aquela coisa, aquele caderno, por exemplo, eu tenho aqui um diário de bordo meu, né? Que eu gosto de fazer assim, cada reunião, cada coisa que eu participo, eu coloco aqui uma cor diferente, né? Aí eu vou anotando, riscado mesmo, e vou mudando de cor, vou mudando de cor. Aí eu coloco, quer dizer, cada dia, né? Isso aqui é um diário que eu tenho, mas é diário de reuniões, né? Que é porque aí, cada reunião que eu vou tendo, eu vou anotando, que é para não... Aí tem dias que eu vou, escrevo de lápis, ó. Mas isso aí ninguém vai ver. Sim, ninguém vai ver, mas isso aqui é o meu diário, né? Quando eu tiver que buscar uma informação, eu vou buscar aqui. Então, não há necessidade de ser aquela coisa perfeita, né, Carla? Pode falar. Você estava mostrando aí suas anotações? Tava. Então, assim, é porque você entendeu o que eu quis dizer. Eles têm aquela preocupação Sim. de achar que tudo tem que ser perfeito, não pode ter os erros. Eles dizem que é um relato do dia a dia de vocês na produção do projeto. Isso. Não Pois é. importa. Você errou, passa o lápis, bota em parênteses, escreve lá na frente. Isso. Agora, contanto que seja uma coisa organizada, né? Não vai ser aquela coisa de escrever na lateral, seguindo, arrisca as linhas, organizar em parágrafos e tudo. Obrigada, Sibeli. Assim, e o que eu digo assim, porque está fazendo no formato remoto, né? Como é que vai apresentar? A gente orienta, quando eles vão mandar o diário de bordo, né? A gente orienta que eles batam foto das folhas, né? E depois transformem essas folhas que foram batidas fotos em um único arquivo em PDF, né? Que é assim que a gente visualiza esse diário de bordo lá Deixa eu só ver aqui se eu pego aqui para vocês verem, né? Porque me veio essa ideia agora de mostrar para vocês. Deixa eu só entrar aqui no DOIT, né? Que é onde a gente coloca... É o sistema que os alunos, eles fazem as inscrições dos trabalhos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar
um diário de bordo para vocês observarem, né, como é. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Faz uns dias que eu não olho aqui, eu não sei mais onde é. Deixa eu ver aqui, parece que mudou. Trabalho, está aqui. Rapidinho eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui, diário de bordo, diário de bordo. O vídeo, está aqui o diário de bordo. Ó, eu vou apresentar aqui a tela para vocês, né? Esse diário de bordo, inclusive, não é de um trabalho aqui, né? Um trabalho das escolas daqui, mas ele vai servir, deixa eu ocultar aqui, colocar aqui novamente, tá? Cadê ele? Tá aqui. Vou botar aqui minha tela toda, porque aí vocês veem. Então, ó, apareceu aí, deixa eu... Eu me perco aqui nas telas. Pronto, tá aí, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui é o diário de bordo, né? Ó, ele foi, né? Aqui vocês veem, ó, não é a melhor letra, né? Ah, a palavra título tá errada, né? Aí eu venho aqui, ó. Aí ele aqui colocou, olha, com erros, né? Com riscado, mas aqui ele pegou direitinho, né? Colocou as datas, né? Ó. Aí foi colocando, aí foi digitalizado com aquele aplicativo CamScan, né, que é do celular mesmo. E aqui ele foi colocando. Eu tô achando até esse daqui muito organizado, tá? Mas aí, ó, colocou as figuras, né, tirou foto, tá? E aí, ó, ele foi, né, tirou foto, colocou, né? Deixa eu ver aqui se eu pego o outro. Aqui são os trabalhos, né, da Feira de Ciências. Deixa eu ver esse daqui. Estou pegando aqui de forma aleatória, né, gente? Vou passar bem rápido para a gente não ver. Vou fazer o download, ó. Tá aqui, ó. Né? Essa daqui, ó, fez o diáriozinho de bordo no caderno que eu estou dizendo, né? Aí, ó, bateu a foto. Essa daqui passou tudo a limpo, né? Tudo bonitinho. Mas nem sempre, olha, tá vendo as fotos das chamadas de vídeo que eles fizeram, né? Esse diário de bordo aqui tá muito arrumado, né? Mas aí é para vocês verem, né? Deixa eu ver esse daqui. Diário de bordo. Ó, tá aqui o diário de bordo, né? Geralmente eles vão fazendo, né? Escrevendo. Geralmente coloca aqui no dia quem escreveu, né? A gente vê aqui que tem várias letras, né? No diário de bordo, quer dizer que esse diário de bordo passeou aí entre os vários componentes, né? Ó. É. E esse diário de bordo, ele vai sendo feito à medida que a pesquisa vai sendo realizada, né? Então, assim, parar aqui. Eles colocaram aqui as imagens, né? Mas não é obrigatório ter imagens, tá? As imagens, geralmente, a gente deixa para o relatório, né? Não é obrigatório ter as imagens, a gente deixa essas imagens para o relatório. Mas aí o pessoal é como a professora Carla, né? Foi Carla, não, com quem foi que falou por último? Que eles têm essa preocupação, né? De deixar tudo perfeito, de não ter erro. Então, eles pegam e acabam... Foi Carla, não foi? Foi eu sim. É esse erro deles, é o que eles dizem isso, o medo de achar pelos erros, borrões, tem que ser uma coisa perfeita, bonitinha, né? E é tanto que eu estou orientando os avaliadores aqui, né, que
caso vocês sejam escalados para avaliar os diários de bordo, né, que a gente tem essas avaliações também. Então, assim, não é para a gente ficar se pegando nesses detalhes, porque está torto, está amassado, está sujo, não é isso, né? A gente vai se pegar exatamente no conteúdo, tá? E aí, gente, esse diário de bordo, né, paralelo com o diário de bordo, né, aí ele começa, né, por exemplo, vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né, vai estabelecer as hipóteses ou a hipótese, né, e a partir daí começar a fazer o projeto de pesquisa, né, só para a gente encerrar, né, nesse projeto de pesquisa eles fazem, né, toda a estruturação da ideia, como é que vai ser feito o experimento, a pesquisa, o levantamento, o protótipo, né, se for um projeto de engenharia, né, amanhã não, depois de amanhã a gente vai ver quais são esses tipos de trabalhos que nós temos, né, e aí a gente vai colocar, né, eles vão buscar em outros trabalhos que foram feitos na área, o que é que eles podem estar pesquisando, analisando, né, dentro dessa área que eles escolheram, né. Aí eles fazem as experiências, né, e aí tiram as conclusões e publicam, né? E aquela roda que a gente viu do método científico. Tem sim, como para um projeto de ideação. A ideação, ela fica até aqui, ó. A ideação, ela é como se fosse um projeto, né? Então, ela para aqui no planejamento da experiência, né? Ele mostra, por exemplo, a observação, ele mostra a pesquisa bibliográfica, ele mostra a hipótese, né? E ele mostra como você vai fazer para testar a hipótese, né? Quais são as experiências, se é um levantamento, né? Se você vai fazer um protótipo, como é que esse protótipo pode ser feito, né? Se você vai fazer um experimento, como é que esse experimento vai ser feito, tá? A ideação é quando você apresenta só o projeto de pesquisa, tá? Aí, o projeto de pesquisa é exatamente, né? Deixa eu ver aqui se nesse daqui tem o projeto de pesquisa, né? Eles elaboram, né? Lá no nosso site, né? No Ciência para Todos, ele tem o formulário do projeto de pesquisa, né? Esse daqui não é, não. Mas aí eu posso trazer para vocês, né? Eu vou, com calma, amanhã, pegar algum trabalho nesse teor, né? De ideação, e aí eu mostro para vocês, porque é muito válido que vocês saibam, né? Quais são os tipos de trabalhos que vocês podem avaliar, porque vocês podem avaliar pesquisas concluídas, vocês podem avaliar pesquisas em andamento, vocês podem avaliar só a ideia, né? E a gente vai ter categorias dentro de cada uma dessas áreas, tá? E aí, gente, aqui, né, para quem não conheceu os nossos momentos presenciais, né, aqui nós temos Feira de Ciências, essa daqui foi lá em Marizal, né, aqui uma Feira de Ciências, né, ainda na escola, a gente vê aqui não tinha nem banner ainda, né, aqui ainda na fase de cartolina, onde eles colocam lá, faz uma coisa assim mais experimental, mais artesanal, porque eles deixam para confeccionar, os banners, né, já na regional, ou então na feira estadual, na feira do semiárido. Eu vou ver com o pessoal, Afonso, como é que fica essa questão desses documentos para projetos em ideação, certo? Se não tiver lá no site, eu posso verificar para a gente estar colocando, tá? Porque senão é para ter. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou ver com o pessoal amanhã. E aqui, olha, nossos alunos, né, que saíram daqui do interior do Rio Grande do Norte e foram aqui para a FEBRAS, aqui é Roseli, né, a organizadora lá
da FEBRACE, a coordenadora geral, e aqui outros alunos, brincando aqui com o troféu da FEBRACE, né? E aqui alunos nossos que foram para feiras internacionais, né? A Karine aqui, que foi para... Essa foto aqui é dela no Fórum Internacional de Jovens Cientistas, né, de Londres. Mas aí, além de Londres, ela já foi para os Estados Unidos, né? Ela ganhou a Intel ISEF, né? Foi Intel ISEF? Eu não sei como é o nome da feira que ela ganhou, não, mas ela ganhou, acho que foi a Intel. É uma feira internacional, né? Ela foi premiada. Aqui, Bárbara e Yasmin, né? Que todas aqui já foram alunas, né? Passaram muito tempo também sendo nossas, como é que se diz? Estagiárias, né? Voluntários. Né? Esse daqui, ele foi nosso bolsista, né? Ele também chegou a viagem internacional aí, é muito interessante, né? Então, eu vou colocar aqui o link da presença, tá? Para quem não pegou lá em cima, vocês colocam a presença, esse daqui é a presença. Essa presença, como eu falei, né, eu vou colocar ela também lá no link do YouTube, né, na descrição do vídeo lá do YouTube, porque quem não assistiu, né, quem não pôde assistir aqui ao vivo, pode estar assistindo depois e colocando a sua presença. O próximo encontro vai ser quarta-feira, tá? No mesmo horário. Amanhã, não, era para ser amanhã, mas amanhã à noite eu dou aula, né? E aí eu não tenho como. Obrigada. Muito obrigada, Helendeide. E aí, pessoal, além da presença, tá? Eu quero que, se vocês puderem, né, preencham aqui a avaliação da oficina, tá? Essa avaliação, ela é, como é que se diz? Anônima, tá? Então, vocês não se identificam. E se vocês puderem, né, vocês colocam alguma, como é que se diz? Alguma coisa que vocês queiram que melhore, né? Se ficou cansativa, se eu falei muito, se eu falei pouco, se faltou abordar alguma coisa dentro dessa temática. Porque hoje a gente viu só a questão da ideia, tá? Como gerar a ideia, como fazer a ideia, como trabalhar a ideia. Essa oficina de hoje é a primeira lá. Como formular o problema, eu acho que eu mudei o nome da oficina, porque para os alunos, né, é como definir um problema e resolvê-lo como um cientista, né, o início de um diário de bordo, é isso aí o nome da oficina, né, essa é a primeira. Aí, gente, eu mudei um pouco o nome da oficina, porque para os alunos é eu cientista, né? E aqui a gente quer uma outra abordagem, né? Aqui a gente quer, assim, que vocês vejam como é o processo dessa definição do problema, né? E aí é isso, tá? Muito obrigada, pessoal, pela presença, pela interação, né? Obrigada às meninas e rapazes que estão aqui, que foram meus alunos no curso de avaliadores no ano passado, né? Eu espero que eu possa estar trazendo esse ano uma nova visão com relação ao mesmo assunto que vocês viram o ano passado, né? E a gente se vê, pessoal, na quarta-feira, no mesmo horário, tá? Amanhã, pela manhã, eu não garanto, eu vou arranjar um horáriozinho para colocar o vídeo para vocês, o link, aí eu mando por e-mail, tá bom? Então, tenham uma boa noite e até quarta-feira, pessoal. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação para poder não perder, antes que eu saia da sala, tá? Até mais.